Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu colocar aqui o título. Ai, gente, eu sou meio. Sou meia tansa. Deixa eu ver aqui. Doutor Luiz já está aqui. Estão me ouvindo bem, gente? Tudo E bem? aí, Oi, tudo bem, Luiz, Flávia? tudo bem? Boa noite. Tudo e você? Joia, graças a Deus. Tudo certinho. Por aí, como é que tá o frio em São Paulo? Aqui em BH tá um frio infernal. Na verdade, eu moro no sul, moro em Santa Catarina. Você tá no Hoje eu sul tô em agora. Florianópolis. Tá bem Pior um friozinho. pouquinho, né? Tá bem friozinho, bem friozinho. Daqui a pouco a gente pode falar sobre as perguntas. Sim, Luiz, primeira coisa, eu queria que você se apresentasse, falasse um claro. pouquinho do seu trabalho, de como que você chegou nesse assunto aí, que é tão interessante do jejum, né? Porque isso Uhum, explica muito o porquê que as pessoas se predispõem a estudar coisas que vão contra as diretrizes, né? Então faz com muito sentido. certeza. Bom, meu nome é Luiz, eu sou médico, tá? Formei há 2 anos, cara de novo na toa. É, tem algumas pós-graduações, né, que a gente, por questões éticas, não pode estar divulgando, na área da nutrição esportiva, nutrição voltada para a síndrome metabólica, diabetes tipo 2. Então, meu trabalho começou, Flávia, na verdade, foi no último ano de faculdade. Um colega meu, o doutor William, era um próximo demais meu, e me apresentou a low carb, falou, que a gente sempre gostou de crossfit, academia e tal, essa coisa toda. Aí, um certo dia, me apresentou, cara, você já ouviu falar aqui e tal, e tinha aquele paradigma dos carboidratos de pé treino, etc, e por aí Sim. vai. Eu falei, cara, loucura isso aí, comer gordura, fazer jejum, loucura isso. Foi o primeiro contato que eu tive, assim, com essa área. Mas, assim, é o tal negócio, né, Flávio? A gente estuda, senta. Eu acho que ninguém deve criticar nada antes de ter conhecimento, né, a respeito. Foi a partir daí, então, que eu fui de curiosidade e comecei a estudar. Minha família tem muito diabético, a parte da minha família, a parte de mãe, tem muito diabético. Meu avô faleceu com complicação do diabetes. Então, para mim, foi assim, né, descobrir um novo universo mesmo, porque na faculdade, infelizmente, a gente tem uma medicina cartesiana, né, voltada só para o modelo doença, né? E então a gente estuda pouco, nós médicos formamos um pouco ignorantes quanto à nutrição, né? Isso eu posso falar porque realmente a faculdade de medicina a gente tem pouquíssimas aulas sobre nutrição. Bioquímica fica um pouco à parte também, né? Porque eu já Sim. conversei, inclusive, com você, que muitas das discussões que a gente tem hoje quanto à nutrição parte do princípio básico, né? Questões bioquímicas, Básico. fisiológicas, né? Mas foi Você isso, sabe que eu então. estava lendo um livro, Aham, só criando um gancho, estava lendo um livro essa semana que eu estava fazendo um curso de nutrição holística, e aí no curso falava que a água é o elemento mais abundante no nosso corpo, sim. e o segundo elemento mais abundante, adivinha? As proteínas, né? E, e daí vai de contra que totalmente contraditório quando se fala que não pode comer muita carne vermelha, mas não faz sentido, né? Se o corpo, além, ele é todo formado por nutrientes vindos das proteínas e a gente consegue renovar essas proteínas, consegue repor esse estoque através da alimentação, né? De fato, até porque a maioria desses estudos que relacionam, né, que é importante a gente deixar uma coisa clara aqui, né, Flávio, para o pessoal que é leigo. Uma coisa é um estudo que mostra causação, né? Outra coisa é um estudo que tem uma coisa que tem causalidade e outra que tem relação, correlação. São coisas totalmente diferentes. Por exemplo, você falar que o galo canta de manhã para o sol nascer, não é uma causação, é uma relação.
Não é? O fato do Sim, galo cantar de manhã não faz o dia nascer. O dia vai nascer independente do galo não cantar ou faz não. o sol. É, Exatamente, o sol vai nascer independente do galo cantar ou não. Só que o fato do galo cantar coincidentemente, né, com o nascer do sol, isso gera uma correlação. A maioria dos estudos que mostram que carne vermelha faz mal, que carne vermelha causa doença intestinal, câncer, etc., são estudos que mostram correlação. Nenhum estudo desse mostra causa e efeito. Então a mídia pega esse título, essa conclusão, né, de um estudo epidemiológico, observacional, que não mostra causa e efeito e joga para todo mundo. E todo mundo, nossa, vou parar de comer carne vermelha e agora? Então vai bem contra o princípio do nosso organismo, da nossa fisiologia, né? exato. Não só da carne vermelha, né, Luiz, mas a questão das gorduras, né? Como a Sim, gente vai começar a falar da questão cetogênica. E eu já vi uma vez até o Dr. Souto falando que o jejum é a maneira mais cetogênica, né? A forma mais da cetose profunda é o jejum. E sim, depois a forma de você manter os benefícios, os efeitos da cetose é ingerindo uma quantidade proporcionalmente maior de gorduras e proteínas e a diminuição dos carboidratos. E a de gente fato. falou também, né, Luiz, sobre essa questão do jejum e da cetose. Na sua opinião, e é baseado em estudos, obviamente, que a gente discutiu, qual Sim, que é a grande diferença daquele jejum, às vezes, menor, que as pessoas fazem, às vezes, no máximo 12, 14 horas, e quando se alimentam, às vezes, comem a maior quantidade em carboidratos, então a pessoa não consegue alcançar aqueles benefícios mais profundos da cetose. Quando a gente fala da diferença dos jejuns um pouco mais prolongados, né, que atinge lá algum pico mais, uma profundidade maior na cetose, e quando se alimenta com esses nutrientes que vêm das gorduras e das proteínas. Na questão metabólica e de saúde, qual que é a grande diferença? sim. Primeiro que tem o jejum, né, que é para perda de massa gorda, digamos assim, e tem aquele efeito do jejum metabólico, né, Flávia, que assim, é para quem busca saúde de fato, né? Acaba que os primeiros 12 horas do jejum, você está ali queimando glicogênio, né? Para quem não sabe, glicogênio é uma forma que nosso corpo armazena glicose, tá? Todo carboidrato que você come, quem está aqui assistindo come, vira glicose no corpo e uma forma do corpo armazenar esse glicose é na forma do glicogênio. Então, quem come muito carboidrato, que tem excesso de glicogênio, nas primeiras 12 horas, você não queima gordura de fato, né? Você tem primeiro ali uma queima de glicogênio, uma perda de retenção líquida, para depois, de fato, você começar a baixar a glicemia, o açúcar no sangue, a insulina abaixar, para os hormônios contra-insulínicos, né, os antagônicos, no caso o glucagon, né, e outros que a gente vai falar mais para frente, começar a aumentar para você reverter o quadro, né? Uma coisa que eu acho importante falar com o pessoal aqui, falar é que todo mundo acha assim, eu vejo na prática, assim, até para pessoas próximas, sabe? Quando você fala do jejum intermitente, a pessoa assusta, né? Fala, puxa, eu vou ficar sem comer, eu vou ficar sem comer, que loucura é essa? E assim, né, uma coisa também, aproveitando o gancho que a gente escuta muito errado por aí, é a dieta do jejum intermitente. Ô, Flávio, me conta aí, você, né, que assim, na minha opinião, hoje a figura, fala jejum intermitente, vem a Flávia na cabeça. O que você pensa quando você escuta uma frase dessa e não fica Você sabe dieta do que jejum intermitente? exatamente. Quando eu comecei as primeiras vezes a ler sobre o assunto, já ficou claro para mim que dieta é o que a gente come, né? Não Exatamente. necessariamente é uma dieta para emagrecer, mas sim o hábito, a forma de alimentação, esse chamado dieta, que é o hábito da alimentação. E o jejum é o contrário, você não come, né? Então, são coisas completamente diferentes. Dieta é o que você ingere no momento que você não está em jejum. E o jejum, na verdade, todo mundo faz jejum, né, Luiz? Nem que seja de 8 horas, pelo menos, né? Acredito que às vezes tem pessoas que façam até menos, mas quando você está dormindo é impossível. Seu corpo foi feito para ficar um tempo sim sem comer. Exatamente. Então, para a gente contextualizar bem, para quem está assistindo, clica aqui nesse aviãozinho agora, aqui no canto direito inferior, manda para 5 pessoas, que a gente vai desmistificar agora esse mito aqui que jejum é algo perigoso, que jejum faz mal.
Vamos lá, 10 segundos aí. Manda para as primeiras 5 pessoas que vocês têm aí no direct, que agora a gente vai falar, acabar com esse mito. Ah, não, vou fazer jejum. Nossa, meu Deus, você vai passar mal, você vai morrer, você vai Vai ficar sem desmaiar, nutrientes. né? Como a Flávia falou, tá no nosso DNA suportar restrições alimentares, né, gente? Né? Na era paleolítica, que o ser humano precisava caçar para se alimentar, não tinha fast food, não tinha comidinha pronta dentro de casa, não tinha lanchonete, a gente tinha que Não caçar. tinha iFood. Não tinha iFood para pedir. Então, o ser humano naquela época precisava ficar longos períodos com restrição alimentar até conseguir um alimento. Então, isso já está no nosso DNA, essa questão de conseguir ficar um longo tempo sem se alimentar. Como a Flávia falou, todo mundo aqui faz jejum à noite. Né? Quando você deita lá às 21, 22 horas para dormir e acorda no outro dia pela manhã, você já ficou pelo menos 8 horas em jejum. O que é o jejum intermitente, então? É simplesmente você prolongar esse jejum do sono, né? Um pouco mais, aí pular uma refeição, 2 ou 3, e por aí existem vários protocolos, mas de uma forma resumida, é simplesmente você dar continuidade ao jejum que você faz todo dia enquanto dorme, né, Flávia? Então, Exato. então, é bem isso. Aí você vai e escuta por aí. A dieta do jejum intermitente não é dieta. Primeiro, é totalmente o contrário de uma dieta. Você não come, né? Você fica ausente de comida. E isso gera algumas alterações importantíssimas, né, para a nossa saúde e para o nosso corpo, que a gente vai começar a discutir aqui agora com vocês, né? Você tem Sim. alguma ponderação para É, eu, fazer? eu acho interessante pontuar também o que você falou, né? O jejum nada mais é do que prolongar esse estado não alimentado, né? Então, Exatamente. algumas pessoas têm muita facilidade em fazer isso durante o jantar, né? Que se a gente for ver nossos avós lá, pessoas mais velhas, elas tinham aquele costume de jantar mais cedo, né, Luiz? Sim, Então, sim, ou sim. seja, já aumentava antes esse período ali antes do jantar. Então, a pessoa jantava ali às 6 da tarde, no máximo, às 18 horas, e até no outro dia sem se alimentar. Então, até pelo menos 14, 15 horas era algo muito natural, né? E se a gente for estudar um pouco, há 100 anos, mais ou menos 100, 120 anos atrás, principalmente as pessoas que tinham o hábito da agricultura, que tinham o trabalho de ir lá trabalhar na roça, digamos, Sim, o hábito era a pessoa tomava o café da manhã, e como passava o dia todo para aproveitar a luz solar, né, que é a questão da hoje que a gente vive num mundo completamente diferente, mas isso 100 anos atrás não era realidade. Então as pessoas aproveitavam a luz do sol para fazer todas as suas atividades e aí elas teriam lá uma segunda refeição e última refeição no final do dia. E novamente, então assim, isso sempre fez parte, né? Não é só da era paleolítica, mas se a gente for voltar só um pouquinho, a gente vai saber que isso sempre fez parte dos hábitos do ser humano, né? sim, sim. A grande questão é que hoje a gente tem um inimigo que chama hiperglicemia, que atrapalha todo mundo de fazer o jejum. Né? Até um ponto que eu acho importante tocar, porque o pessoal que deve estar aqui assistindo, que nunca fez jejum intermitente, deve estar pensando: amanhã eu já vou começar o jejum. Amanhã eu vou acordar cedo, vou pular o café da manhã e vou fazer o jejum. Pessoal, antes de fazer o jejum, é de extrema importância você adaptar a sua alimentação para o jejum, né, Flávio? Os pacientes, que tem muito paciente que chega aqui do Instagram, ou por indicação, ou você, tem muitos pacientes que vê as publicações minhas que você compartilha, a Michele, a Jo, lá do Ciente Europa. Então, o pessoal chega já querendo fazer o jejum intermitente, já chega no consultório, eu vim para fazer o jejum intermitente. Mas se a pessoa tiver um açúcar alto no sangue, né, a glicemia alta, se ela for uma pessoa que come muito pão, muita farinha refinada, muito açúcar, quando essa pessoa for fazer o jejum, ela não vai suportar o jejum de uma forma natural, igual eu ontem jaquei de pós-treino, que não é o certo também pré-jejum, né, Flávio? Mas eu ontem comi pizza, tô de jejum há 20 horas. Agora tá fazendo exatamente 20 horas e poucos minutos que eu tô de jejum. Tomei café e água hoje o dia inteiro.
Só que isso para mim está assim natural. Eu estou aqui conversando com você, eu estou alerta, não estou passando mal, não estou com hipoglicemia, não estou com nada do tipo. E está super confortável aqui para mim. Só que uma pessoa dessa que tem um açúcar elevado no sangue, que come pizza demais todos os dias, pão todos os dias, biscoito, açúcar todos os dias, nas primeiras 12 horas de jejum, a pessoa pode passar mal, ter uma náusea, um Pode, vômito, não é, Flávia? Então, acontece de pode. conseguir fazer? Pode até conseguir, mas pode ser que não seja tão Mas vai ser muito mais confortável, difícil. mais difícil, exatamente. Não vai ser tão confortável quanto para uma pessoa que fez uma adaptação alimentar antes, né? Que diminuiu os Exatamente. carboidratos, já está adaptando o corpo a aproximar um pouco de uma cetose nutricional, né? Que no final das Isso, contas é o objetivo. isso. E então, assim, não tente fazer em casa se você não tem um preparo alimentar antes, você não tem um acompanhamento profissional. Né? Porque a gente está falando aqui Eu agora vou para falar só um cliente. pouquinho, é que as pessoas têm dificuldade de entender o que seria diminuir, né? Porque se a gente for falar em excesso de açúcar no sangue, muita gente acha que é só os doces que causam isso, mas não, né? Não, com certeza. Tem muita Particularmente coisa, todos os grãos, carboidratos refinados, farinha, pão, bolo, tudo isso, e até o excesso de frutas também causa essa hiperglicemia. Eu, sim, Luiz, comecei de uma forma muito intuitiva também, já gostava da low carb, sim, já estudei sobre o assunto, e quando você consegue diminuindo essas quantidades de carboidrato, a fome naturalmente ela vai se diminui. espaçando. Se você acorda de manhã, por exemplo, você come um bolo, uma torrada com geleia, dá 10 horas da manhã, você vai estar tonto de fome, tremendo, com aquela fome que não dá para aguentar. Sim. Agora, se você faz o seu café da manhã, né? Tem gente que tem mais facilidade em pular só o jantar. Então, tem gente que Sim. acorda, precisa do café da manhã por uma questão de costume. Seria Então, a até o mais pessoa, em vez próximo de de um comer. ciclo circadiano, né? Sim. Exatamente. Então, essa pessoa que precisa do café da manhã, então, em vez dela comer o bolo, o pão lá com a geleia, ela tenta inserir na questão da dieta proteínas, ovos com queijo, omelete, abacate, gorduras, e naturalmente você vai fazer o teste, chega 10 horas da manhã, você não vai estar com fome. Na verdade, foi assim que aconteceu comigo. Passavam os horários, olha, meio-dia, horário do almoço, mas a minha fome não chegava. Então foi algo assim, foi, digamos, uma decorrência da alimentação, uma consequência, e Sim, aí claramente você vai conseguindo estender esses períodos. de fato. Tanto que, né, a gente vai falar um pouco sobre jejum e diabetes mais para frente, mas com o jejum é uma estratégia da gente diminuir a glicemia, a insulina do diabético e até mesmo tirar a medicação, né? Já aconteceu, eu consegui tirar de alguns pacientes no consultório, mas o que a gente vê é justamente isso. Quando a pessoa começa a mudar a alimentação, que ela tira o excesso de alimentos que viram açúcar no sangue, porque tem muita coisa que é salgada na boca, mas na hora que cai no sangue vira açúcar, vira glicose. Aí que mora o perigo, né? Então, quando você vê o paciente troca esses alimentos por gorduras, proteínas com alto valor biológico, a fome automaticamente, pessoal, começa a ficar menor, menos intensa. Então, tem dia que o paciente me manda assim, falando assim, ô doutor, eu tô preocupada. Assim, eu acho até graça, assim, porque no Sim, primeiro momento, né, eu tô preocupado porque eu não tô tendo fome. Eu tô assim, que bom, que bom, porque você está se alimentando da gordura que você tem acumulada, né? Porque a gente tem essa questão que a gente só se alimenta da comida que entra pela boca. O corpo da exato. gente tem condição de tirar energia da gordura acumulada. Então, quando eles me falam isso, eu falo, ó, pronto, agora está na hora da gente começar a pular uma refeição, que é quando eu começo o jejum com os pacientes. Assim, falava sempre o jejum intermitente, mas você na prática deve ter percebido isso também. Dependendo do paciente, você acaba, né, assim, dá um susto, alguma coisa assim pelo nome, porque tem muita gente que assusta Sim, realmente. Então, quando eu falo, vamos pular o café assusta. da manhã, vamos. E depois de um mês, uns 2 semanas, o paciente volta e fala assim: ó, eu comecei a pular o almoço também, porque eu não tô com fome.
Eu falo, parabéns, você está fazendo jejum intermitente. O quê? Eu estou fazendo jejum intermitente e tal. Então é bem automático, é algo que você não sente de fato, né? Assim, um incômodo, quando você está bem adaptado de forma nutricional, né? De forma nutricional, quando você Exatamente. está bem adaptado, não incômodo. Não tente fazer isso em casa se você come muito açúcar, né, Flávio? Exatamente. E na questão, Luiz, você podia explicar para a gente o porquê que essa fome é reduzida? Qual o processo hormonal que é envolvido, Sim, já que a gente vê que comer o tempo todo carboidratos, a gente fica sempre com fome, né? Parece que a gente está sempre comendo e, não, e nunca está saciado. E como que dá esse efeito exatamente ao contrário? Na verdade, quanto menos sim. você come, menos fome você sente. Por que que isso acontece? Perfeito. Acaba que é uma bola de neve, né, Flávia? Porque quando você come muito açúcar, o hormônio que fica em alta no seu sangue para poder tirar esse açúcar do sangue é a insulina. E a insulina é um dos principais hormônios anabólicos, né? Então, se você tem um hormônio anabólico ali o tempo inteiro que está demandando energia, você acaba mexendo com a grelina e a leptina, que são hormônios que controlam a fome, né? A saciedade e a E fome. Então, essa questão anabólica, falando assim para as pessoas mais leigas, quer dizer que é um assim, hormônio do armazenamento, né? do É aquele hormônio armazenamento. que diz para o seu corpo, ó, está na hora de estocar. Exatamente. Então, se você já acorda de manhã comendo carboidrato e dá um pico de insulina logo pela manhã, você entra em modo de armazenamento, ou seja, todo o açúcar que você tem no sangue vira gordura, né, quando é em excesso, que é o que acontece. O pessoal, até é importante falar agora, gente, o triglicerídeo, o triglicérides que você vê no exame, ele não vem da gordura que você come. Ele vem da glicose, do carboidrato, do açúcar, tá? Triglicerídeos são glicerol ligado a moléculas de ácido graxo. Então, você tem a parte do glicerol vem do açúcar. Então, esse triglicerídeo você vê no exame seu que está alto aí é por causa do excesso de carboidrato, não é pelo excesso de gordura. E, Uhum. infelizmente, a gente forma falando para o paciente, corta a gordura, tira a gordura da alimentação, né? Então é justamente o contrário, o excesso de açúcar no sangue. Então, se você tem esse hormônio alto, insulina, que estoca o tempo inteiro, você vai ter fome o tempo inteiro. A pessoa vai querer comer o tempo inteiro. Então é como se fosse um urso querendo hibernar, né? Você está ali estocando, o tempo inteiro estocando. A partir do momento que você muda a alimentação, abaixa a insulina e começa a queimar gordura, você diminui a fome, né, Flávio? Primeiro porque a gordura Sim. densalmente tem uma alta densidade energética, né? Ela é muito mais, produz muito mais energia do que o açúcar. Então E é ela uma é muito forma mais saciante, né, Luiz, também, saciante. porque quando você come, por exemplo, ovos, né, ou você come uma. A gente tira pelo churrasco, né? Eu sempre Sim, vejo essa diferença no meu corpo. Num domingo que você faz um churrasco em casa, você faz o churrasco na hora do almoço, das 8 horas da noite, você ainda tá com aquela sensação de saciedade, né? Parece que você não consegue nem pensar ainda em comida. sim. Faz o teste depois de uma pizzaria. Tipo, geralmente a gente vai numa pizzaria à noite, né? Por causa da questão dos nossos hábitos, a gente vai numa pizzaria, num rodízio durante a noite. O que que acontece no outro dia? Comigo era aquela fome Fome exageradíssima, inexplicável, né? inexplicável. Tanto é que na pós-graduação, esse último final de semana que eu tive aula online, que a gente não está tendo presencial, o professor deu esse exemplo. Você tem uma festa, um rodízio para ir hoje à noite. Ó, tem 586 pessoas aqui. Compartilha cada um aviãozinho para mais 3 pessoas aqui para a gente contar essa história. Você vai para um rodízio à noite. Isso aqui é importante, compartilha aí. Se você quer comer muito, o que, que a gente pensa? Poxa, eu vou ficar sem comer para acumular fome, para quando chegar a hora do rodízio, eu vou destruir no rodízio. Né? É o que a Sim. pessoa pensa. Só que o que acontece? Se você ficar o dia inteiro sem comer, quando chegar no rodízio, você vai estar sem fome. Justamente por essas questões fisiológicas que o jejum causa. Então, se você quer ter fome, o que você deveria fazer? Acordou de Comer manhã, o dia come inteiro. açúcar. Exatamente.
come açúcar o dia inteiro. Porque quando chegar à noite no jejum, no rodízio, seu corpo vai estar em modo armazenamento pedindo comida. Então você vai estar com aquela fome monstruosa, né, Flávio? É o mesmo que ocorre com Exato. quem perde sono à noite. Que o cortisol aumenta, você precisa ter uma maior demanda de glicose no sangue para lidar com o cortisol. Então você fica com aquela fome monstruosa. Quem acorda de manhã aqui que dorme mal, acorda morrendo de fome, né? Exato. Então o E é bem jejum, nítido. Eu bem lembro quando eu nítido. fazia faculdade de arquitetura e a gente tinha o hábito de passar, às vezes, à noite fazendo projetos, né? E era incrível, Luiz. Depois da meia-noite, a fome A vinha assim, fome. é realmente hormonal. As pessoas têm que entender que a gente funciona Sim, realmente por hormônios. Parece que deu um hormônios. reloginho ali, a fome dispara, Exatamente. né? Ativa os comentários aqui. Vamos ver o que o pessoal fala aí sobre sentir mais fome ou menos fome. Fala aí pra gente, pessoal, qual momento do dia que você sente maior fome, assim, em que momento, né, vocês dormem mal, quando come açúcar, em que momento você sente mais Inclusive, fome? Luiz, enquanto o pessoal está comentando, um dos estudos bem importantes que foi lançado o ano passado falava-se daquele time restricted feeding, Sim, né? Que é aquela janela janela fixa ali. de jejum. E aí foi comparado dois grupos que as pessoas comiam exatamente a mesma quantidade de alimento, a mesma dieta. Só que um grupo fazia essas refeições espaçadas ao longo do dia, elas faziam no máximo 12 horas de jejum. E um outro grupo comia a mesma quantidade, mas numa janela menor de alimentação. Ela passava 18 horas em jejum, comia a mesma coisa e deixava as mesmas refeições num período mais curto. Essas pessoas, em questão de peso, elas não tinham tanta diferença na redução do peso, mas todos Sim, os níveis de glicemia, triglicerídeos, todos os fatores, síndrome metabólica, resistência à insulina, melhoraram significativamente, sem mudar a composição da alimentação. Por isso que é tão bacana. importante, né? Porque o corpo, eu acredito, porque o corpo tem mais tempo, né? Para De fato, metabolizar, ele sai do estado de armazenamento e começa a processar aquilo que você colocou. É igual o carro, né? Você vai lá no posto, exatamente. preenche lá, coloca combustível e deixa ele rodando né, até gastar aquele combustível. Isso. O pessoal tá aqui falando, a maioria falando, que sente mais fome à noite, né? Como será que tá a alimentação de vocês aí para estar sentindo essa fome toda à noite? Isso é importante, pessoal, vocês fazerem, que eu tô vendo gente falando aqui, não consigo fazer o jejum, não consigo e tal, me incomoda muito. Às vezes um detalhe que a gente fala aqui na live já é o suficiente para você mudar seu hábito e conseguir um resultado bacana. Então fiquem de olho aí, para a gente poder, pra vocês poderem aprender também. Que a gente aprende com vocês e vocês com a gente, é um ciclo sem fim. Cancela aí, Flávia, pra gente, pra gente dar continuidade, senão vai ficar subindo. Mas ó, Tá, voltando ao assunto, uma coisa eu tenho umas perguntas aqui, de repente, deixa eu ver se tem alguma interessante. Tá, bacana. essa aqui eu achei interessante. Vamos lá. Quem tem a tireoide controlada e faz jejum pode parar de tomar um remédio todo dia? Parar de tomar um remédio da tireoide? O hormônio? Se a pessoa está tomando o hormônio da tireoide é porque ela tem um déficit da produção desse hormônio. Ela tem um hipotireoidismo, né? Uma coisa, vocês estão confundindo, pessoal, diabetes, remédio diabetes e jejum. Outra coisa é hormônio para tireoide. Não é para parar nada São de hormônio coisas sem consultar diferentes. médico, nada do tipo, não, tá? Sim. Uma pergunta muito frequente sobre esse assunto é o seguinte: jejum é, abaixa um pouco a função da tireoide? De fato, qualquer restrição calórica que a gente faça, seja parar de contar, restringir calorias, seja o próprio jejum, que é uma restrição de calorias, por questão de preservação da espécie, da vida, é uma forma do nosso corpo se precaver, né? A gente diminui um pouco a taxa metabólica da tireoide, a questão função da tireoide, para poder preservar um pouco, né? Inclusive tem alguns estudos, né? Isso diminui um pouco a conversão do D4 em T3. Isso é a única coisa que o jejum causa na tireoide. Diminui um pouco a restrição, diminui um pouco a conversão do T4 em T3. Agora,
uma coisa que eu até falei, vou corrigir que o jejum diminui um pouco a taxa metabólica basal, muito pelo contrário, né, Flávio? Se a gente faz jejum mais prolongado, tem estudos que mostram, né? Eu estava lendo um gráfico aqui antes da gente começar a live, que teve até aumento da taxa metabólica basal devido à produção das catecolaminas a partir de 18 horas de jejum, né? É Então, verdade. E já vi quem tem essa estudos que dúvida, até em 3 dias de jejum, jejum de 72 horas, a taxa metabólica aumenta, se não me engano, 300% no terceiro exato, dia. Obviamente, né? São protocolos intermitentes, mas para ver que realmente é um efeito totalmente ao contrário, né? Diferente de uma restrição calórica, igual você falou, contínua, né? O sim, jejum, ele tem sim, essa grande diferença porque você tem as intermitências, né? Então, hora você está no estado alimentado, hora você está no estado não alimentado. exatamente. O que mais tem pra gente? Vamos ver. Eu acho que deu Tá. para responder, né? Para parar de tomar hormônio da tireoide sem consultar o médico, não, viu, gente? Uma coisa Essa é interessante, interessante. catabolismo, quando acontece no jejum, ô, gente, é o seguinte, ó. A gente tem essa visão. No primeiro momento, eu, como crossfiteiro, academia, enfim, também pensava isso quando eu vi falar do jejum a primeira Verdade. vez. E você tá mega musculoso, né? Tava vendo uma foto sua. Jejum intermitente, você vê o que que o GH não faz, né? Mas o que que acontece, gente? A gente tem essa visão, né? Pela lógica, você pensa, poxa, eu vou ficar sem ingerir comida, vou ficar sem ingerir nutrientes, proteínas, e minha massa magra vai embora, que eu vou precisar tirar proteínas do músculo para poder queimar. Essa é a lógica, né? Só que o que que acontece? A partir aí, né, Flávio, se eu tiver errado, você me corrige, em média de 18, 20 horas de jejum, a gente praticamente chega a triplicar a produção quase dobra a De produção de GH. Sim, GH, né? sim, quase dobro. Growth Hormone Human, que é o hormônio do crescimento, né? O Sim. GH. O GH preserva massa magra, preserva proteína. É um hormônio que faz você, né? Quando produzido no momento certo, você cresce tanto o músculo, ossos, a parte óssea, partes moles, e queima gordura pra caramba e preserva massa magra. Então, quando você atinge altas horas em jejum, a produção de GH aumenta tanto que preserva a massa magra, né? O que não, E tem assim, é pessoas que se importante. exercitam nesse pico, né? Sim, Eu vi que sim, a dieta do guerreiro, eles fazem geralmente o treino com 18 horas para dar aquele estímulo muscular mais pesado, e daí depois do treino vai lá e se alimenta. isso. Assim, Flávio, eu acho importante diferenciar um pouquinho. Uma coisa é você não perder massa magra durante o jejum. Outra coisa é você Exatamente. treinar em jejum. São coisas diferentes. Por exemplo, eu faço Sim, CrossFit. No CrossFit, eu uso a via glicolítica. tá. Dependendo do exercício, eu uso a via glicolítica. Eu preciso ter um pouquinho de reserva de glicogênio. Então, o que que acontece? Se eu Sim, estou em jejum, a reserva está baixa, acaba que você acaba tirando um pouquinho de proteína dos músculos, dependendo da intensidade, para poder gerar aminoácidos e sim, fazer gliconeogênese. Tá sim, aí, existem algumas estratégias, né, para a gente poder minimizar isso. Só que sim. você parado sem treinar, né, tranquilo, sem problema algum. Você tem alguma visão E o além dessa questão CrossFit é do um treino treino? rápido, né? É um treino, De ele é diferente explosão, exatamente. Então, existem sim treinos, né, que você pode fazer em jejum, que não vai perder massa magra. Agora, existem treinos que cada tipo de treino, pessoal, usa uma via energética, né? CPK, tem outros que é via glicolítica, que a gente vai ficar entrando em assunto, que é medicina esportiva e esse é outro assunto. Mas, enfim, sim, bem mais complexo. exatamente. Então, o que que acontece? Massa magra no jejum, sem treinar, você não perde. O GH protege, faz você preservar a massa magra. Essa é a Exatamente. resposta. Deixa eu abrir outra aqui. Vamos lá, pessoal. 626 pessoas. Compartilha cada um com mais 5 pessoas aí para a gente poder bater 700 pessoas aqui até o fim da live. Bora lá. Olha que essa pergunta, na verdade, é uma afirmação. Achei muito interessante. Explica aí pra Tenho gente, baixa Cris. dosagem de serotonina, sinto muita vontade de comer doce, porém o jejum me deixa concentrada, bacana. Eu tenho muito relato disso no consultório, Flávio. Tem muito paciente meu
compulsivo, que chega com ansiedade, já fala, doutor, não vou conseguir largar o pão e tal. Fala que com o jejum a concentração fica outra, a vontade de comer doce toda hora some. Então, assim, o jejum realmente, a produção de corpos cetônicos, a gente vê que ajuda bem nessa questão da saciedade, né, Flávia? Na questão da vontade de comer doce, da Exatamente. compulsão. Isso é bacana demais, né? Exatamente. Deixa eu Eu vi um ver aqui estudo, outro. estava vendo um ensaio clínico randomizado aqui de 2016. Eles pegaram Aham. 34 homens que treinam academia, né? Treinam musculação, dividiram em um grupo, e o grupo controle, e o grupo que faria o jejum. O grupo controle faria o jejum. No caso, um grupo, né, A iria consumir certa quantidade de calorias e o grupo do jejum ia consumir a mesma quantidade de calorias, só que ia fazer o jejum de 16 horas todos os dias. Eles iriam acumular essas calorias em uma janela de alimentação no dia. O outro ia comer o dia inteiro. No final das contas, o grupo do jejum perdeu 15% da massa gorda. O grupo que não fez jejum perdeu 2,8%, ou seja, uma diferença gritante, sem contar nos níveis Gigante. de glicemia e triglicerídeo do grupo em jejum, né, que diminuiu bastante, bastante, bastante. Assim, um viés que a gente vê nesse estudo é que, assim, você controlar de perto a alimentação da pessoa, assim, é meio complicado, né, Flávio? Mas uma diferença tão grande de 2,8% para 15% na perda de massa gorda, de gordura corporal, é gritante, né? Uma diferença absurda. Ensaio clínico randomizado, pessoal, é um estudo de alto nível de evidência que você pega um grupo X, um grupo Y, acompanha por um certo tempo e vê o que aconteceu. É a melhor forma de você poder evidenciar alguma coisa é esse, né? E esse estudo era duplo cego. Então, assim, era um randomizado. Então, é melhor ainda essa questão dos resultados, né? É verdade. Esse Vamos ver aqui, ó, aqui, ó. tenho SOP, tô fazendo jejum, mas tô com medo de alterar os hormônios. Ele interfere? Ó, na parte dos hormônios, para quem tem SOP, o jejum é até um tratamento, né? Porque o que acontece? A SOP, que é a síndrome do ovário policístico, para quem não sabe, ela ocorre por um excesso de hormônios androgênicos, ou seja, o ovário lá da mulher começa a produzir mais testosterona, que é um hormônio masculino. Aí a moça começa a ter uns pelinhos mais grossos, espinha demais no rosto, fica com o ombro largo, assim, você vê que a pessoa está com as costas maior, sem contar a alteração do ciclo menstrual. Maioria dos casos de ovário policístico está relacionado à hiperinsulinemia, excesso de insulina devido ao excesso de carboidratos. Quando você faz o jejum intermitente, você está tratando a causa da SOP na maioria das vezes. Você está tratando a hiperinsulinemia. Então, vai alterar? Não sei quem perguntou. Pode ser que até te ajude, tá? Vai te ajudar a diminuir a insulina para você diminuir a produção de testosterona para a espinha e o cabelinho grosso sumir. Então, muito pelo contrário, pode até te ajudar nesse caso. Não interfere diretamente nos hormônios sexuais, mas na insulina e na glicemia, com certeza. E na questão da fertilidade também, Luiz, Sim, altera sim. as... Altera porque o que acontece? Quando a pessoa tem um ovário policístico e tem um excesso de testosterona, a progesterona, que é o hormônio que faz a mulher ovular, né, que um certo período do ciclo você tem um pico de progesterona e quando ele tem a queda brusca, a mulher menstrua, porque não tem fecundação menstrua, você não tem esse pico de progesterona. Seu ovário não está produzindo a progesterona da forma correta. Você tem um excesso de testosterona, pode ocorrer até um excesso de estrona, que é um estrogênio ruim, e você não tem o pico de progesterona. Então, se você não tem o pico, você não ovula, você não vai engravidar, tá? Então, nesse caso, infertilidade ligada ao ovário policístico, o jejum pode ajudar, inclusive, porque se você corrige a questão hormonal da insulina e da glicose em excesso no sangue, e você volta a ovular, você volta a ter progesterona, a pessoa pode voltar a ter chances de engravidar novamente, né, Flávio? Que Sim, já teve um e caso tem no muitos consultório que relatos. foi um dos casos que me emocionou, assim, sabe? Assim, de correr lágrimas, assim, que, poxa,
A paciente chegou com toda a alteração, não tinha o cisto no ovário, mas tinha toda a síndrome hormonal que o pessoal tem, né? Enfim, tem toda a síndrome hormonal. A gente viu hiperinsulinemia, excesso de glicose, marcadores inflamatórios altos, low carb e jejum. Tratei a tireoide dela. A paciente engravidou depois de 6 meses. Então, quando ela chegou no consultório contando assim, ela e o marido, aquela coisa toda assim, não tem dinheiro no mundo que paga nada disso, né, Flávio? Então, Não tem. foi um Luiz, eu caso queria assim, te bem perguntar bacana. uma coisa. E Aham. sempre me perguntam em relação a como a gente faz o diagnóstico de hiperinsulinemia, porque hoje os protocolos, geralmente, que os médicos, né, a grande maioria pede, é Sim, somente aquele exame lá da glicemia em glicemia em jejum jejum. e, no máximo, lá aquele teste da curva glicêmica, né, que é quando você toma um suquinho. Teste de Na tolerância sua oral à opinião, glicose. exato. Como que é feito esse diagnóstico? Quais os exames que geralmente você recomenda? Como que as pessoas podem se informar mais sobre isso? Sim. Eu acho que é indispensável, Flávia, para quando você suspeita, né, de um excesso de glicose de insulina, você pedir a insulina basal. Você vai estar medindo diretamente a insulina, porque a gente tem a pró-insulina, a gente tem aquela insulina que já está pronta, só de você ver a comida ela é produzida, porque seu corpo, seu cérebro já precisa ter alguma taxa ali produzida, e você tem a insulina que é liberada durante a refeição, após você se alimentar, quando o açúcar já está no sangue. A gente consegue dosar essa insulina basal, que é essa insulina que já está ali, certo? Essa insulina, quando vem muito elevada, a gente consegue diagnosticar. Outra forma de avaliar resistência insulínica é com o índice Roma. Não sei se você já viu o índice Roma. O índice Roma é um índice que você faz o cálculo dele, é insulina basal versus vezes glicemia de jejum dividido por 405. Esse índice ele tem que dar menor que 1,9. Você não conhece o índice Roma? Não, achei que você já tinha ouvido falar dele. Vou te Não mandar depois te conhecia. apresentando. Então, o índice Roma é uma É, excelente forma de você avaliar a resistência insulínica. Você, pela insulina do paciente, pela glicemia, você consegue chegar numa taxa, num índice, e quando está maior que 1,9, significa que você está com resistência insulínica, né? Então, por exemplo, se a pessoa lá dosou só a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, de fato, quando a pessoa está diabética, que aumenta a glicemia, é a última a alterar. Quando a pessoa está diabética, a diabetes já começou anos lá atrás com insulina alta. Essa pessoa já está pré-diabética há décadas. Por exemplo, tem estudos que mostram que quando você compara obesos que no futuro terão diabetes, aqueles que têm o gama-GT, que é um marcador de oxidação, você consegue, os obesos que têm um gama-GT elevado têm maior chance de desenvolver diabetes no futuro. Então, quando sim, você altera a glicemia de jejum e a glicada, eu sinto lhe informar que você é já está porque já doente há está feia a anos. coisa. Há anos. Sim, Então, a insulina basal e o índice Roma é a melhor forma de avaliar insulina e resistência insulínica. tá certo. E o Tá? que você acha desse teste de tolerância à glicose? Esse teste, Ajuda sim. Para poder diagnosticar, ele é muito específico. É bom sim, só tá, que tem que olhar a insulina também, só a glicose em si não significa muito. tá. Tem mais alguma perguntinha bacana? Tem vários. Deixa eu ver Ninguém aqui. perguntou aí se jejum causa gastrite, não? Ainda, deixa eu ver, ainda não vi. Porque normalmente são essas as perguntas mais frequentes, né, Flávia? Jejum causa gastrite, jejum perde massa magra, o que mais? Sempre tem alguma Essa coisa pergunta aqui é assim. interessante, ó, Luiz. Vamos ver, da Flávia, seu xará aí, ó. Devemos bater a mesma quantidade de calorias diárias mesmo estando em jejum? Olha, no meu caso, como eu busco hipertrofia e é difícil conciliar hipertrofia com jejum, eu tento bater por uma questão de hipertrofia, Tá, tá? mas Mas não explica aí para o leigo. A hipertrofia é quando você quer um ganhar massa acúmulo. magra, que você quer ganhar músculos. Aí é importante sim você quantificar principalmente a quantidade de proteínas, tá? Agora, se seu objetivo, Flávia, é somente buscar saúde, praticar o jejum, né?
um Tipo uma jejum pessoa natural. obesa que está preocupada mais com a Não questão do tem que, excesso de gordura. nesse caso, não. Nesse caso, não tem que preocupar em contar a quantidade de calorias, não. Até porque quanto maior a restrição, maior a quantidade de gordura que você queima. Tá? Então, aí que entra a questão da individualidade, que a gente não pode deixar de lado em momento algum. Por exemplo, a gente está falando, eu como, né, um pseudo-atleta e uma paciente, às vezes, obesa com IMC acima de 35 que quer perder gordura. Então, a gente precisa diferenciar. Tá? Mas se seu objetivo for só saúde, não precisa contar, não, Flávio. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Tem muitas perguntas que estão rolando aqui. Não, bacana, eu gosto de responder. Pode mandar aí. O que a gente não souber, a gente procura aqui, estuda junto aqui, dá um jeito. Ah, uma pergunta que eu acho que é bem comum para as mulheres, ó. Qualquer hormônio sintético que você utilize, você tende a alterar os outros, né? E isso aí pode sim gerar um excesso, uma predominância estrogênica, e o estrogênio faz você acumular gordura localizada, e isso pode sim gerar uma dificuldade. Agora, assim, na medicina não tem uma ciência exata, né, Flávio? Assim, para a gente poder bater o martelo e falar assim, vai ter dificuldades, vai ter sim, devido à questão hormonal, que se não tiver ok, tá? Mas isso vai ocorrer em todo mundo que usa Dilmirena? Não sei, Nem sempre, né? nem sempre, né? Mas que a tendência é sim você ter uma dificuldade, isso é fato. Sim. Tem mais algum Nossa, tem muita aí pra gente? pergunta. Essa aqui é interessante. Poderia falar sobre queda capilar? Muitas pessoas relatam, né, Luiz? Mas fala aí o que você acha sobre isso. Para mim, está muito mais relacionado com uma falta de ingestão correta de nutrientes do que com o Isso, próprio jejum. perfeito, perfeito. O corpo da gente é inteligente, pessoal. Nosso corpo é inteligente. Pessoas carecas vivem, pessoas com falta de nutrientes não vivem, né? Então, quando você tem uma deficiência nutricional no seu organismo, o que seu corpo fala? Eu vou livrar aqui do que não importa, do que não é essencial para a vida. Então, quando você tem uma restrição calórica, né, às vezes prolongada, com falta de nutriente, o seu corpo começa a desfazer do cabelo porque tem outras coisas mais importantes para poder cuidar, né, Flávio? Então, às vezes, não é pelo fato do jejum em si. Às vezes é porque você está comendo caloria vazia, você está com deficiência de alguma vitamina ou mineral e seu cabelo está caindo, né? Essa coisa e você pode estar confundindo. Mas assim, na prática, Flávia, você como mulher, né, que preocupa mais com o cabelo do que nós homens, o que você acha disso aí? O que você vê na prática sua, Flávia, com o jejum? Igual você falou, tem pessoas, a gente vê obesos hoje com desnutrição, né? Pessoas com sobrepeso, mas com deficiências nutricionais. Por quê? Quando a pessoa vai se alimentar, ela só se alimenta de comidas, igual você falou, calorias vazias, sem minerais, sem nutrientes, pouca proteína, né? Como a gente falou no início da live. Enfim, então não está exatamente relacionado com o jejum, mas a forma que a pessoa se alimenta, independente dela estar no peso ideal, independente de estar com sobrepeso. A questão do cabelo, eu vou dizer uma experiência que eu passei Uhum. há pouco tempo. Eu fiz uma cirurgia de explante de silicone e eu estava Sim. tendo algumas reações devido a essa questão hormonal. E o meu cabelo caiu, Luiz, significativamente. E eu já praticava jejum, assim, e foi, já faz um mês hoje que eu me operei, e o meu cabelo já voltou Olha só. assim, já está retomando o que ele era antes. Então, os nossos mecanismos estão muito mais relacionados a essa questão de hormônios e essa questão de Sim. nutrientes do que com a própria restrição ali do momento que você É. fica em jejum. É que a gente não fica em jejum para sempre. A gente faz jejum intermitente, mas na hora que a gente come, a gente vai priorizar alimentos ricos em nutrientes. Com alta densidade nutricional, né, Flávio? Eu acho que isso que é o importante, porque quando você come calorias vazias, você também pode ter mais fome, além daquela questão da insulina que a gente conversou mais cedo, por falta de nutriente.
Porque quando, por exemplo, seu corpo está faltando magnésio, seu corpo está faltando zinco, você vai ter fome o tempo inteiro, porque a fome é uma forma do seu organismo falar assim, eu preciso Preciso. comer para adquirir esse nutriente que está faltando, né? Então, além dessa questão de ter o açúcar alto no sangue, o hormônio anabólico, insulina, sempre lá armazenando, tem essa questão da deficiência nutricional que é batata, né? Queda de cabelo e o excesso de fome. Exato. Eu vou abrir aqui os comentários, que a gente já está chegando no prazo aqui. Não, mas já passou Já rápido essa. passou rápido. Viu Nossa, eu que tava tão tem nervoso. assunto para Até te dar e falei, tem vender. assunto pra caramba, né? Eu até te falei mais cedo que eu tava um pouco nervoso, gente. Pra quem, ó, que vocês não sabem, quando eu tava lá na faculdade, lá no ensino, no último ano de faculdade, tinha nem formado ainda, eu já tinha Instagram da Flávia, assim, como celebridade nacional. Então, hoje, pra mim, né, tá aqui fazendo essa live aqui é Ai, uma conquista de vida, quase. ai, que isso, Luiz, que isso, Não, mas obrigada. E sério, você eu é falei uma já. referência aí, um profissional super brilhante. E é muito bom a gente trocar. A gente teve aquela experiência, né, naquela live que a Sim, gente fez no Facebook, eu achei muito, muito legal. sim, sim. A resistência à insulina impede o emagrecimento e a queima de gordura? Falaram. Sim, isso aí é controlado pela lipase hormônio sensível, né? E por outras questões das incretinas, enfim. A insulina bloqueia, a insulina faz o seguinte, ó, vou tentar explicar a grosso modo para vocês. A insulina pega a glicose e joga em forma de gordura e ao mesmo tempo não deixa você queimar a gordura que já está ali. Então, se você tem uma insulina elevada, uma hiperinsulinemia, você, além de ficar armazenando o tempo inteiro gordura, você não vai conseguir queimar a gordura que está armazenada. Tá? Ela bloqueia, né? Exatamente, ela bloqueia a queima de gordura. Já o glucagon faz justamente o contrário, ele leva a glicose para o sangue, né, para poder fornecer energia. Agora eu vou te falar Ô, que Luiz, e sobre o glucagon, ele tem alguma coisa a ver com essa clareza mental, com essa disposição que a gente tem quando a gente está em cetose? aqui eu ia te falar isso agora. Eu ia falar assim, eu acho que a adrenalina bateu aqui, porque eu tô, sabe aquela fase do jejum que você parece que tá até flutuando, Eu tô assim né? também, tô em Eu também jejum 24 tô horas. fazendo agora 21 horas e pouquinho de jejum. Então, assim, o glucagon, ele faz justamente o oposto. Se você pega glucagon, adrenalina, noradrenalina e GH, eles fazem justamente o contrário da insulina. Então, se a insulina armazena gordura, pessoal, esses outros queimam gordura. E você começa a entrar num estado de cetose nutricional, porque você começa a usar lá o corpo cetônico, né? O exemplo que a gente tem é o beta-hidroxibutirato, que é um corpo cetônico. Você começa a usar ele a partir da queima de gordura, por causa do glucagon, adrenalina, noradrenalina e GH. Então, é justamente o contrário da insulina, né, Flávio? Que ocorre ali, a parte já deve estar aqui, o GH deve estar começando a aumentar a produção. Já vou tomar um Sim. triptofano ali para aumentar ainda mais um pouquinho a produção do GH, mas é a partir de 18, 20 horas de jejum que você tem esse pico maior desses hormônios, né? Assim. E justamente eu estava lendo um livro hoje sobre animais, como os animais se alimentam, e ele fala até do leão, que o leão costuma comer aí uma vez por semana, né? Porque ele come uma grande quantidade. E falam que o leão, quando está com fome, ele fica agitado, tem energia, fica atento para conseguir a próxima presa, e quando ele se alimenta, ele fica praticamente 2 a 3 dias lá deitado, descansando, com aquela ressaca, né, que a gente tem. Exatamente, exatamente. E isso é o que acontece quando você vê estudos de jejum intermitente falando de jejum destrói o pâncreas, igual eu já vi por aí. Aí você vai olhar o estudo feito em ratos. Primeiro, Exatamente. pra você poder fazer um ratinho ficar em jejum intermitente, o tempo que um ratinho fica em jejum intermitente não é o mesmo tempo da minha vida de um ser humano que eu fico, não. Com Um certeza. rato, às vezes, 2 horas de jejum para um rato é a mesma coisa de um ano de jejum para mim, para nós, seres humanos. Sim, sim, Então, porque o tempo de vida dele é diferente. exatamente. Então, assim,
a questão de cuidado com os estudos, né? A maioria dos estudos você vê aí na mídia, destruindo o jejum, não, que você vai ver feito em rato, uma coisa muito mal feita, assim, que Tem um Deus é mais. estudo que foi uma pérola, até foi de uma pesquisadora brasileira que falou Lá de São Paulo, que o, né? Esse que o aí que eu jejum vi também. ele danificou a célula beta Beta do pâncreas, né? pancreático. Mas o Pois estudo é. não fala o que o rato comia. O rato, eu acho que ficou em jejum, como se fosse um jejum de 2 anos 2 anos para nós para nós, humanos, né? humanos, exatamente. Imagina, Então, não faz assim, sentido nenhum. não faz sentido nenhum. Então, quando você vê falando por aí que jejum intermitente faz mal, que a pessoa não conseguiu fazer, no mínimo, ela não cuidou da alimentação para jejum. E eu não estou falando de um dia, não, pessoal, tá, né, Flávia? A gente está falando aqui é Exatamente. de dias, semanas e, quem Até sabe, meses, né? até meses para você conseguir fazer um jejum prolongado. Sim, tem uma pergunta interessante da Andrea, se a autofagia pode ajudar na flacidez e excesso de pele. Aqui o jejum come colágeno, não é consome colágeno, né, Flávio? Então, quem tem excesso de pele, não precisa marcar a plástica, não, tá, gente? Faz jejum intermitente que vocês vão perder o excesso de pele. E é uma Então, coisa assim que eu ajuda eu sim. percebi bem que quando eu comecei a secar mesmo com jejum, definir e perder gordura, eu fiquei com excesso de pele no início porque eu não era obeso, mas eu era mais inchadinho, sabe? Assim, mais Você roliço, assim, perdeu mais. quantos quilos, assim, de Não, gordura? de gordura eu abaixei de 20 e poucos por cento. Hoje não, mas no Réveillon eu tinha feito uma bioimpedância, eu estava com 9%. Então, Bastante. caiu bastante. Só que assim, jejum, Flávio, tinha dia em dezembro do ano passado que eu fazia 36 horas de jejum, assim, uma vez a cada 4 dias, assim, pelo menos. Só que aí entra outra questão, gente. Quem fizer jejum, não faça mais de 36 horas, porque já passa a ser algo terapêutico, né? Para quem quer, não sei se você concorda comigo, mas assim, menos que isso, não tem para quem busca autofagia, para quem busca os efeitos metabólicos benéficos do jejum, não tem necessidade nenhuma de fazer assim maior tempo que 36 horas, né, Flávio? Eu acho assim que a mulher, Luiz, vai responder diferente, porque é um 36 horas para o homem. A gente já vê estudos que, até eu vi um estudo esses dias de jejum prolongado, que o homem tem uma Aham, perda de gordura, uma taxa metabólica, tipo, quase o dobro. Geralmente o sim, homem tem. Então, assim, um jejum, às vezes, de 24 horas para o homem já é o ápice, né? Então, sim, assim, de repente, o de jejum, pelo que os estudos que eu já vi, o jejum de 36 horas para a mulher vai ter uma eficácia diferente. Então, digamos, diferente, né? para a mulher É, atingir o mesmo resultado que você tem sim. de 36 horas, às vezes ela tem que estender um pouco mais para ter Sim. digamos, o mesmo nível. Mas isso A- também é Até individual. Tem por, gente que faz jejum sim, só intermitente mesmo, menos horas e consegue ter resultados. até pela questão da reprodução, né, do ser humano, porque a mulher, por uma questão evolutiva, ela tem que ter um pouquinho a mais de gordura ali para poder garantir, Sim, não é a gestação. sim. Vai que ela fica grávida, ela engravida em um momento que não tem comida. Como é que ela e mais um ser Exato, vai sobreviver? Aí entra a questão da cetose exatamente, também. Então, assim, eu acho exatamente, interessante, assim, se você tiver a intenção de fazer um jejum mais prolongado, não faça sozinho do nada, só assistindo a live, procura exatamente, o atendimento. A exatamente. Flávia tem os grupos dela aí, procura ela no direct, vai participar. Eu atendo online, né? BH, outros estados. Então, não faça nada radical, digamos, a um primeiro momento, porque não é Tem o radical, depois você preparo, começa a sim. fazer, sem um preparo e sem um acompanhamento. É isso o recado que vocês têm que sair Inclusive, daqui hoje. hoje foi postado aqui uma médica, a doutora Cláudia, ela é de São Paulo, e ela falou que ela conseguiu baixar muito, ela saiu dos 61, né, ela tinha um percentual alto, foi nos 53, fazendo todos os dias o de 20 horas, e Nossa, controlando as calorias ali entre 800 e 900 calorias. E ela não fazia mais prolongado que isso e teve muito resultado. Gente, ela tem mais de 50 anos, nessa faixa de 45 ou 50 anos, não sei, não tenho certeza. Mas assim, não é que está na faixa dos 20, que é muito mais fácil. Então, ela está nessa faixa e conseguiu sem ultrapassar grandes protocolos. Então, depende bacana muito. demais. Realmente, também, o mais importante do jejum na Luísa é a alimentação, o controle De aí da fato. alimentação
que vai ter um Até sucesso. porque, assim, O se a nosso pessoa tempo está fica... acabando. Nossa, já, hein? Só para finalizar, até porque se a pessoa faz um jejum prolongado e come açúcar, o corpo entra em modo amesamento e vai recuperar toda a gordura que você queimou. Vai, Então, vai. tem que comer certo, gente. Não é só o jejum, não. Ah, vou comer pizza e vou fazer um jejum para compensar. Não existe isso, não Não, existe, né? não Ah, vou existe. comer, não sei o quê. Aí você só vai armazenar, né? Flavinha, 1 hora mesmo? O Instagram tá de sacanagem, hein? 1 hora. Muito obrigada, Luiz. Foi ótima. Ah, A eu que live vai agradeço. ficar salva no IGTV. Com certeza vai servir aí de apoio para muitas pessoas. Bacana demais. Eu agradeço muito pelo convite. Foi um prazer, eu acho que foi um prazer imenso estar aqui, nem não consigo nem mensurar. E quem sabe vão ter mais oportunidades, né? Pra você ver, 1 hora é pouco demais, tem muito assunto para a gente É conversar. pouco, tem A muito gente pode assunto. dividir, aí, quem sabe, outros temas, falar sobre cortisol em jejum, falar sobre tireoide de jejum, diabetes de jejum. Perfeito. Estou à disposição, tá bom? Beleza. Um beijão, tchau, tchau. Com Deus, Gratidão. Até Flavinha. mais. Eu que agradeço. Tchau, Até. tchau.